Você já sentiu que quanto mais você tenta agradar, mais o outro parece te ignorar? Já percebeu como, ao responder cada mensagem, justificar cada escolha e estar sempre disponível, você se sente cada vez mais vazio? E se eu te dissesse que essa sua disponibilidade não é vista como carinho, mas como fraqueza? Para um narcisista, quanto mais você se doa, mais ele sente que te controla? Hoje você vai descobrir o poder de desaparecer, de se tornar emocionalmente inacessível. E vai entender por que isso é a única coisa que realmente desestabiliza um narcisista. Fica comigo até o fim, porque esse vídeo vai te mostrar como a sua ausência pode ser a maior prova de força que você já deu. Existe algo que um narcisista não suporta: o silêncio. Mas não qualquer silêncio. Falo daquele que surge quando você finalmente decide parar de reagir. Quando você deixa de se justificar, de correr atrás, de implorar por respeito. É o silêncio que vem depois da sua decisão de se afastar emocionalmente. E esse silêncio tem um poder que poucos imaginam. Durante muito tempo, talvez a vida toda, você foi treinado a estar sempre disponível, sempre pronto para responder, explicar, compreender, perdoar. Você acreditou que isso era amor, cuidado, empatia. Mas, para o narcisista, isso é sinal de fraqueza. Disponibilidade para ele é acesso livre, é controle total. Enquanto você continua previsível, o narcisista sabe exatamente quais botões apertar. Ele entende que com uma pequena provocação, você vai se explicar. Com um simples silêncio dele, você vai correr atrás. E com um gesto de frieza, você vai tentar compensar, tentando provar que é bom o bastante para ser amado. Mas o jogo muda completamente no dia em que você desaparece. De repente, você não responde mais. Você não entra na discussão, não manda mensagens, não pede explicações, não tenta entender o que aconteceu. Você apenas se cala. E é aí que o caos começa, mas não em você. No narcisista, o silêncio te fortalece, mas desestabiliza quem precisa do seu desequilíbrio para manter o controle. Ele entra em pânico não porque sente sua falta, mas porque perdeu o acesso ao controle emocional que exercia sobre você. Ele já não tem como medir seu nível de angústia. Não sabe se ainda te possui emocionalmente. E isso o deixa perdido. Você não faz ideia do impacto que tem quando se torna emocionalmente inacessível. Toda aquela manipulação baseada em culpa, medo, chantagem e carência perde a força. Ele não tem mais com o que jogar, porque você saiu do tabuleiro. Talvez venha aquela dúvida: será que estou sendo frio demais? E se ele achar que não me importo? Mas a verdade é que ele nunca se importou da forma que você se importou. Ele se importava com o que você oferecia: atenção, validação, energia, disponibilidade. E agora que você se recusa a continuar oferecendo tudo isso, ele revela sua verdadeira face. Prepare-se. Quando você desaparecer, é provável que ele tente te desestabilizar com ataques, acusações ou até fingindo arrependimento. Tudo isso são tentativas desesperadas de te trazer de volta ao ciclo de manipulação. Mas você já não é o mesmo. Se você está cansado de se sentir usado, sugado, de viver em constante dúvida sobre o seu valor, talvez esse seja o seu momento de virar o jogo. Pare de ser previsível. Torne-se um mistério. E lembre-se, quando você deixa de ser sempre disponível, você começa a ser respeitado. Talvez não por ele, mas por si mesmo. Você já parou para pensar por que é tão difícil se afastar de um narcisista, mesmo depois de tudo que ele te fez? Porque mesmo sabendo que está sendo manipulado, ainda sente culpa por colocar limites? Isso não acontece por fraqueza sua. A verdade é que existe um ciclo silencioso, quase invisível, criado justamente para te manter preso. E esse ciclo tem uma engrenagem principal: as suas emoções. O narcisista sabe exatamente onde tocar. Ele estuda os seus pontos fracos com uma precisão assustadora. Ele descobre suas inseguranças, suas necessidades emocionais, seus medos mais profundos, e aos poucos começa a usar tudo isso contra você.
No começo, ele se mostra encantador, diz o que você quer ouvir, te elogia, te faz sentir especial. É como se finalmente alguém tivesse reconhecido seu valor. Só que isso é uma armadilha. Esse encantamento inicial serve para te prender emocionalmente. Depois, começa a retirada sutil. As críticas aparecem disfarçadas de conselhos. O afeto vira cobrança. E você, sem perceber, começa a se questionar, a tentar se adaptar, a fazer mais do que devia para tentar voltar a ser como antes. Mas a verdade é que aquele início nunca foi real. Foi calculado. O que vem depois é o verdadeiro jogo, a alternância entre afeto e rejeição. Isso te desestabiliza, te confunde, te deixa sempre na dúvida. E é aí que o controle se instala. Cada vez que você cede, o narcisista aprende. Aprende que basta te fazer sentir culpado para você se explicar. Que basta um olhar de desprezo para você tentar agradar. Que basta um silêncio estratégico para você se desesperar. E o mais cruel é que, nesse ciclo, você começa a duvidar de si. Começa a acreditar que talvez seja sensível demais, exigente demais, fraco demais. Mas não é. Você está sendo manipulado. O narcisista nunca vai pedir desculpas de verdade. Ele vai inverter a situação, fazer parecer que a culpa é sua. E como você é emocionalmente acessível, vai tentar resolver, justificar, consertar. Enquanto isso, ele assiste de camarote sua energia se esgotar. E mesmo quando você ameaça se afastar, ele muda a estratégia. Vira doce, carinhoso, promete mudanças. E você, exausto, quer acreditar. Mas logo tudo volta ao mesmo ciclo. Porque não é sobre amor, é sobre poder. A pergunta que precisa ser feita agora é: até quando você vai se permitir ser o alvo desse jogo? É preciso quebrar esse ciclo. E isso começa quando você percebe que a sua sensibilidade não é fraqueza, é força. Mas só quando ela é protegida, quando você escolhe a si mesmo em vez de se entregar sempre. É hora de virar o jogo, de parar de reagir e começar a observar. O que o narcisista mais teme é perder o controle sobre você. E esse controle só existe porque, de alguma forma, você ainda acredita que precisa dele para ser validado. Mas você não precisa. Você só precisa recuperar sua própria voz. E ela começa a aparecer quando você deixa de ser um fantoche emocional e começa a ser autor da sua própria história. O narcisista vive da sua reação. Ele precisa da sua resposta, do seu desespero, do seu esforço constante em tentar entender ou consertar o que, na verdade, nunca foi sua responsabilidade. Mas existe uma coisa que corta esse ciclo pela raiz: o silêncio. O silêncio, quando vem da consciência e não do medo, é uma ruptura silenciosa. E justamente por isso é devastador. Ele desarma o narcisista porque tira dele o combustível principal, a sua atenção. Enquanto você responde, argumenta, reclama ou chora, você está dentro do jogo, está alimentando o teatro emocional dele. E mesmo quando tenta se defender, ele enxerga isso como uma confirmação de que ainda te controla. Mas quando você se cala, tudo muda. De repente, ele perde o controle da narrativa. Não sabe o que você pensa, o que vai fazer, se ainda está afetado ou se finalmente acordou. E isso é insuportável para alguém que precisa se sentir superior o tempo inteiro. O silêncio cria um vácuo. E nesse vácuo, a máscara do narcisista começa a cair, porque ele já não pode mais manipular os seus sentimentos com o mesmo roteiro de sempre. Você parou de dar palco. E quando não há palco, não há espetáculo. Mas atenção! Esse silêncio não é passividade, é presença absoluta. É você consciente da própria escolha de não mais se arrastar emocionalmente por quem só te destrói aos poucos. É o ato de se retirar do caos e se recolher dentro de si com dignidade. É provável que ao perceber seu silêncio, o narcisista tente provocar. Vai te acusar de frieza, de indiferença, de abandono. Vai dizer que você está se afastando porque não se importa. Tudo isso para te fazer reagir. Mas lembre-se, ele não quer reconciliação, ele quer controle. E talvez esse seja o ponto mais difícil.
Sustentar o silêncio mesmo diante do ataque. Porque é nesse momento que você começa a recuperar sua força. Quando escolhe não se defender, não se explicar, não ceder. Quando entende que o seu valor não está em justificar sua dor, mas em proteger sua paz. Aos poucos o silêncio começa a limpar. Limpa a necessidade de agradar, a dependência emocional, a ansiedade de ser compreendido. Você começa a se ouvir, e nesse espaço interno, descobre uma força que sempre esteve ali, mas que o barulho do narcisista abafava. O silêncio é incômodo, porque ele revela. Ele mostra quem realmente estava ao seu lado e quem só estava interessado na sua vulnerabilidade. Ele expõe, sem palavras, tudo aquilo que os argumentos não conseguem explicar. E mais importante, o silêncio é respeito. É quando você diz, sem precisar dizer, que não aceita mais ser manipulado. Que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas que só drenam, mas nunca transformam. Quando você descobre o poder do silêncio, começa a entender que a verdadeira força não está em vencer o narcisista, está em sair do jogo, em se retirar sem aviso, sem drama, sem necessidade de provar nada. E é justamente aí que você se torna inatingível. Em um relacionamento com um narcisista, existe algo muito sutil e ao mesmo tempo muito cruel que acontece com frequência. Você deixa de ser visto como uma pessoa e passa a ser usado como espelho. Um espelho que reflete tudo aquilo que ele não consegue aceitar em si mesmo. Sabe aquela sensação de estar sempre errado, mesmo quando tem certeza de que agiu com boas intenções? Aquela culpa que aparece do nada como se você estivesse sempre devendo alguma explicação, alguma mudança de comportamento, alguma prova de amor? Isso não é coincidência. É manipulação por projeção. O narcisista não lida com suas próprias falhas. Ele não se responsabiliza por seus erros, nem encara sua própria insegurança. Em vez disso, ele transfere tudo para você. Se ele sente raiva, vai dizer que você está sendo agressivo. Se ele sente culpa, vai te acusar de egoísmo. Se ele tem medo do abandono, vai te chamar de instável. E aos poucos, você começa a acreditar que o problema é sempre você. Esse processo é devastador porque não é feito com gritos, mas com sutilezas, com pequenas distorções da realidade, com frases soltas que parecem inofensivas, mas que com o tempo destroem sua autoestima. Você está exagerando, você entendeu errado, você é muito dramático. Essas frases te enfraquecem porque fazem você duvidar do que sente. E quando você começa a duvidar das suas próprias emoções, do seu julgamento, da sua percepção, o narcisista ganha ainda mais espaço para te moldar conforme os interesses dele. Você se torna uma tela em branco, onde ele projeta tudo o que quer evitar em si mesmo. O mais doloroso é que, mesmo percebendo que algo está errado, você sente dificuldade em se afastar. Porque existe um medo profundo por trás disso tudo. O medo de ser rejeitado, de parecer insensível, de não ser amado. E esse medo é justamente o que o narcisista usa para manter você por perto. Ele se aproveita da sua empatia. Ele sabe que você se importa, que você quer resolver, que você tem dificuldade de ver alguém sofrer, mesmo quando esse alguém é o próprio causador do seu sofrimento. E por isso ele continua te prendendo em ciclos emocionais que esvaziam sua identidade. Mas chega um momento em que você precisa olhar no espelho e perguntar: de quem é essa culpa que eu estou carregando? Por que eu estou me moldando tanto para alguém que nunca se moldou por mim? Em que momento eu aceitei ser o depósito dos traumas de outra pessoa? Você não é responsável pelas feridas emocionais que o outro se recusa a curar. E mais, você não tem a obrigação de ser o suporte emocional de quem só te procura quando precisa e desaparece quando você mais precisa dele. Romper essa dinâmica exige coragem. Porque, ao quebrar o espelho, você vai ver tudo desmoronar. A imagem de perfeição que o narcisista projetou sobre si começa a ruir, e ele vai tentar te culpar por isso. Mas não se engane, você não está destruindo ninguém. Você está apenas devolvendo a responsabilidade para quem sempre fugiu dela. E quando você faz isso, quando para de carregar o que não é seu, você começa a se libertar. Você volta a se enxergar com clareza. E aos poucos, aquela voz que foi silenciada pelo medo começa a voltar, mais firme,
mais consciente, mais sua. Romper com o narcisista não é apenas se afastar fisicamente, é abrir mão de uma ilusão emocional que, por muito tempo, te manteve preso. E quando você finalmente escolhe se retirar, o que vem depois não é paz imediata, é um terremoto silencioso. A primeira coisa que aparece é o desconforto. Você começa a se perguntar se fez a coisa certa. Sente culpa, sente medo, acha que está sendo duro demais, insensível demais. Afinal, você foi condicionado por muito tempo a colocar o outro em primeiro lugar. Só que esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de desintoxicação. O narcisista, por sua vez, não vai aceitar a sua retirada com maturidade. Ele pode te procurar, tentando parecer arrependido. Pode te acusar, te provocar, até se fazer de vítima. Tudo isso é parte da tentativa de te trazer de volta para o ciclo. Porque a sua ausência o fere onde mais dói, no ego. Ele não sente sua falta como alguém que ama. Ele sente falta do poder que exercia sobre você, do controle emocional que o fazia se sentir grande enquanto te diminuía. E sem esse controle, ele se sente ameaçado. Você precisa estar preparado, porque virão testes, mensagens ambíguas, silêncios calculados, palavras que parecem reconciliação, mas escondem manipulação. E se você ceder, tudo recomeça. Exatamente do ponto onde parou. Só que, dessa vez, ainda mais intenso, ainda mais destrutivo. É comum sentir solidão nesse processo. Não a solidão por estar sozinho, mas por perceber quantas pessoas estavam ao seu redor apenas pelo que você oferecia, não pelo que você era. Essa fase dói, mas também revela. E nessa revelação, você começa a enxergar com mais clareza quem merece estar na sua vida e quem só ocupava espaço. A ruptura também traz uma limpeza natural. Pessoas que não respeitam seus limites vão se afastar. Outras vão tentar te fazer sentir culpado por mudar. Mas isso não é sobre você estar errado. É sobre elas perderem a versão de você que as beneficiava. A versão submissa, disponível, silenciosa. Mas fique firme. Porque é justamente nessa fase que você começa a se reconstruir. Quando o barulho externo diminuir, sua voz interna começa a ganhar força. Você começa a fazer escolhas não baseadas no medo de perder, mas no desejo de se preservar. Aos poucos, a culpa se transforma em clareza, o medo em coragem, a dúvida em certeza. E você percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se libertou de um peso que nunca foi seu para carregar. A ruptura não é o fim, é o início de uma nova história. Uma história onde você não é mais figurante no palco de alguém que te usava emocionalmente. Agora, você volta a ser o protagonista da sua vida. E por mais que doa no começo, essa dor tem um propósito: te devolver para você. Chega um momento em que tudo muda. Você não sente mais a necessidade de responder. Não sente vontade de se explicar, de se justificar, de provar que está certo. Esse momento marca o seu renascimento, porque agora você se tornou inacessível. Mas não é a inacessibilidade fria, arrogante, defensiva. É uma ausência cheia de presença. Você não está fugindo de ninguém. Está escolhendo a si mesmo. Finalmente. Depois de tanto tempo tentando ser suficiente para alguém que nunca se satisfez, você entende que o que faltava nunca foi em você. Quando você se torna inacessível para o abusador, o jogo termina. Não há mais reações, não há mais palco, não há mais narrativa. Ele tenta cutucar, provocar, reaparecer com promessas vazias ou acusações distorcidas. Mas agora nada disso te atinge, porque você já não depende da opinião dele para saber quem é. Você entende que ser difícil de acessar não é sobre ser fechado, é sobre ser seletivo, é sobre reconhecer que nem todo mundo merece a sua energia, que nem toda conexão merece sua entrega, que há um tipo de paz que só nasce quando você para de tentar salvar quem não quer ser salvo. Nesse novo estado, você se torna raro, e tudo que é raro, naturalmente, é mais valioso. Aqueles que antes te manipulavam vão dizer que você mudou, vão tentar pintar sua força como frieza, mas a verdade é que agora você não se trai mais, você não se vende por migalhas emocionais, não se curva por medo de ficar só.
porque descobriu que sua própria companhia é mais leve do que qualquer presença tóxica. A solidão que vem após o rompimento com o narcisista é uma bênção disfarçada, porque é nesse espaço onde antes havia caos que você planta novas raízes. Você aprende a dizer não, aprende a ouvir seu próprio corpo, sua intuição, seus limites. E mais importante, você aprende a reconhecer o que merece e o que não merece mais. Você começa a enxergar os antigos padrões com outros olhos. Percebe os jogos, os truques, as armadilhas e já não cai mais. Porque não se trata mais de se proteger do outro, se trata de honrar a sua verdade. O narcisista não tem mais poder sobre você, porque o vínculo que sustentava essa relação era construído sobre a sua dor, sua carência, seu medo de rejeição. Agora, com você inteiro, consciente, presente em si, não há mais frestas para ele entrar. Esse é o renascimento. E ele não vem com fogos, nem com plateia. Ele vem no silêncio. No momento em que você se olha no espelho e pela primeira vez sente orgulho do que está vendo. Você escolheu a si mesmo. E isso, para alguém que sobreviveu à manipulação emocional, é o maior ato de coragem e liberdade. Se você chegou até aqui, é porque já não está mais disposto a viver como antes. Já percebeu que a sua disponibilidade incondicional não era amor, era uma tentativa silenciosa de sobreviver dentro de uma relação que só existe às custas da sua dor. Hoje você entende que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras, que recuar não é desistir, é se preservar, que deixar de reagir não é fraqueza, é sabedoria. Ser inacessível para quem só te queria vulnerável é uma das maiores provas de amor próprio que você pode dar a si mesmo. É declarar, sem gritar, que sua paz vale mais do que qualquer aprovação. A jornada para se libertar de um narcisista não é simples, mas ela começa com uma escolha. A escolha de parar, de observar, de romper e depois de renascer. Você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. Vai abrir mão de velhos papéis, mas vai assumir sua verdade. Vai sentir dor, mas vai conhecer uma força que você nem sabia que existia dentro de você. Agora eu quero te perguntar com sinceridade: você está pronto para ser mal interpretado em nome da sua liberdade? Está pronto para ser rejeitado, criticado, até odiado só para não se abandonar mais? Se essa mensagem falou com você, se despertou algo aí dentro, escreva nos comentários. Eu escolho a minha paz. Esse é o seu manifesto, sua declaração de autonomia. E quero ver quantos aqui estão prontos para essa transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar algo com mais clareza, inscreva-se no canal agora. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Cada um deles é uma etapa dessa jornada de cura, reconstrução e força. Até o próximo vídeo.